Olá, hoje estamos aqui com Júlio Moraes de Oliveira, ele que é mestre em Instituições Sociais, Direito e Democracia pela Universidade FUMEC. Também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, especialista em advocacia civil pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é autor do livro Direito do Consumidor Completo, que já se encontra na sua 4ª edição. Professor da Faculdade de Pará de Minas, na Faculdade Asa de Brumadinho. Júlio, fala pra gente um pouco sobre direito do consumidor. Como ele surgiu? Bom, o direito do consumidor surgiu junto com os movimentos da pós-revolução industrial, como o direito do trabalho e outros ramos do direito que a gente tem. O que aconteceu? As indústrias começaram a produzir grandes quantidades de produtos, milhares de produtos, o que antigamente acontecia em poucas quantidades, e aí o direito civil não conseguiu dar conta de tantos produtos assim. Então, a gente teve que adaptar o sistema jurídico para esse novo mercado que a gente chama de sociedade de massas, que é o consumo em massa, e a fabricação dos produtos em massa. Exatamente por isso que surgiu o direito do consumidor. Qual a sua necessidade e a sua importância? O direito do consumidor, hoje, é um dos ramos mais importantes que a gente tem do direito como um todo, em vários países. Praticamente 80% a 90% das ações judiciais do Poder Judiciário são relacionadas à relação de consumo. Então a gente tem planos de saúde, a gente tem questões de telefonia, cartão de crédito, bancos, financiamentos, compra de bens. Então é um direito que é muito amplo e ele tem uma importância social muito grande, porque todos nós somos consumidores. O direito do consumidor, ele pode me ajudar mais do que o direito comum? Com certeza, o direito do consumidor é um ramo específico dentro da legislação brasileira. Assim como nós temos direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, o direito do consumidor é um ramo específico. Então ele trabalha com essas questões que envolvem a relação de consumo. Você tem de um lado um consumidor, e do outro lado você tem um fornecedor ou fabricante, que é a pessoa que vai ter essa relação jurídica com o consumidor. Então ele é um ramo especializado dentro do nosso sistema jurídico. Além das situações diárias de compra e venda que vivenciamos, o direito do consumidor pode ser aplicado em quais outras áreas? O direito do consumidor, como eu já havia informado anteriormente, ele pode ser aplicado em diversas áreas. Então, por exemplo, no atendimento hospitalar, você tem a relação de consumo, no transporte público é considerado como relação de consumo, nas concessionárias de serviço público, CEMIG, por exemplo, Copasa, o fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de água. Todos esses serviços hoje são considerados como serviços de consumo. Então ele tem uma importância muito grande na sociedade. Por isso que eu falei, grande parte das ações judiciais são relacionadas ao direito do consumidor. E parece que algumas instituições e algumas faculdades e o próprio Ministério da Educação ainda não deu muita importância a isso, porque a matéria deveria ter um peso maior nas instituições, porque ela tem um peso muito grande na vida do profissional de direito. Então o profissional do direito sai da faculdade, ele tem que conhecer muito o direito do consumidor, porque vai tomar grande parte da atividade profissional dele. Júlio, como cidadão comum, pode saber que há direitos do consumidor sendo violado? A gente tem uma obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos tenham um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Só que essa obrigatoriedade da lei, ela não faz muito sentido, porque a lei é uma norma técnica. Então, às vezes o leigo pega o Código de Defesa do Consumidor e não entende muito bem o que está escrito. Então as pessoas têm que procurar os órgãos de defesa do consumidor para poderem saber se os seus direitos foram violados ou não. Mas é dever o próprio Código de Defesa do Consumidor traz uma estipulação com relação a isso. A educação para o consumo também é um dever do próprio Estado. Então a gente tem várias campanhas dos PROCONs, dos órgãos de defesa do consumidor, para educar as pessoas sobre o consumo consciente, o que elas podem fazer, o que são os direitos dessas pessoas. Então isso é uma questão extremamente importante para todos os cidadãos. Como fica o direito do consumidor em caso de compras pela internet, Júlio, de acordo com o grande avanço que hoje a gente tem aí no Brasil e no mundo inteiro? O que acontece? Hoje, nós não temos na nossa legislação uma lei específica sobre compras para a internet. Existem alguns projetos de lei no Congresso para regulamentar essas compras pela internet. Então, o que a gente usa
é a compra, né, no meio físico, a gente equipara a legislação às compras pela internet. Então, os direitos do consumidor nas compras pela internet são equiparados aos direitos do consumidor que compra no estabelecimento físico, com exceção da questão do prazo, né? Quando você compra um produto pela internet, você tem 7 dias para poder se arrepender dessa compra. A partir do momento que o produto chega na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender, independentemente de motivo. Por que acontece isso? Porque na compra pela internet, você não consegue visualizar o produto, você não toca o produto, você não tem acesso ao produto. E muitas vezes a gente percebe que o produto na foto é completamente diferente daquilo que você vê ao vivo. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor equiparou as compras por telefone à compra na internet. Então você tem 7 dias para poder desistir da compra, mesmo que o produto não tenha nenhum vício, nenhum problema. Como é a garantia dos produtos de acordo com o direito do consumidor? Bom, a gente tem basicamente 2 garantias. A gente tem a garantia dos produtos que a gente chama de não duráveis, que são aqueles produtos que as pessoas consomem num primeiro uso, que são os alimentos, bebidas, medicamentos, né? Então, o prazo para poder, né, reclamar sobre algum vício desses produtos é de 30 dias, tá? A partir do momento que esse vício aparece. Para os produtos que a gente chama de produtos duráveis, que são aqueles que têm uma durabilidade maior, por exemplo, eletrodomésticos, vestuário, né, calçados, computadores, todos esses produtos, você tem um prazo de 90 dias para poder reclamar de qualquer vício que apareça nesses produtos. E é importante salientar que o fornecedor, o fabricante, ele não é obrigado a trocar o produto imediatamente quando ele tem um vício. Tá? A lei não dá essa possibilidade para o consumidor. Então, o consumidor, na verdade, tem o direito de levar esse produto para assistência técnica, ou o próprio fornecedor, né, encaminhar o produto para assistência técnica. Depois de 30 dias na assistência técnica, é que o consumidor pode exercer as opções que ele tem, que são, por exemplo, pedir um outro produto novo, né, igual aquele que ele comprou, sem os problemas, né, daquele produto que ele comprou, ou ele pode pedir o abatimento proporcional do preço, né, então ele pede um abatimento aí do preço pelo vício do produto, ou então ele rescinde o contrato e pede o dinheiro de volta, né, e devolve o produto para o fornecedor. São essas 3 opções que o consumidor tem quando o produto tem algum vício. Júlio, para que serve o PROCON e o que ele pode fazer por mim? O PROCON ele é um órgão de defesa do consumidor. A gente tem que entender, e as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, o PROCON não é um órgão do Poder Judiciário. Normalmente ele pertence ao executivo ou ao legislativo, depende de cada município, né? Às vezes ele está vinculado à Assembleia do Estado, às vezes ele está vinculado à Prefeitura, então ele é um órgão que não pertence ao Poder Judiciário. Então, dessa forma, os acordos que são feitos no PROCON, eles não podem ser executados de imediato, porque ele só tem um aspecto administrativo. O consumidor vai lá, o PROCON tenta resolver o problema. Se o problema não for solucionado, infelizmente o consumidor tem que procurar o Poder Judiciário. Existe um projeto de lei também, né, que está na Câmara dos Deputados, para transformar, para dar mais efetividade aos PROCONs. Então você iria no PROCON para poder tentar resolver um problema, e se não resolvesse, o PROCON teria meios coercitivos de fazer o fornecedor cumprir aquilo que foi acordado nos acordos que são feitos nessas negociações do PROCON. Tá? Então o PROCON normalmente é o primeiro órgão que o consumidor vai procurar para poder saber se ele tem direito ou não, para tentar um acordo com a empresa. Mas ele não tem esse poder que o Poder Judiciário tem de coagir a empresa a cumprir aquilo que não foi acordado ali naquele momento na relação jurídica. Tá ok? O que o cidadão deve fazer quando tiver os seus direitos como consumidor violado? Existem vários meios, né, de se resolver um problema relacionado às relações de consumo. A gente tem o PROCON, que a gente acabou de falar, né, que muitos municípios ainda não têm. Isso é uma questão até bastante triste para o nosso país. Vários municípios não possuem um órgão de defesa do consumidor, mas você pode procurar o PROCON. Você tem as agências reguladoras, por exemplo, como a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Você tem a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica. Você tem várias agências que podem tentar solucionar o seu problema. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então você tem esses órgãos que podem resolver esses problemas também. Você tem também o Poder Judiciário, né, que é os juizados especiais, que são causas de até 40 salários mínimos,
o consumidor pode procurar esses órgãos, né? Até 20 salários mínimos ele vai sem advogado, acima de 20 salários mínimos ele precisa contratar um advogado. Então os juizados especiais eles têm uma importância muito grande. Existem também alguns órgãos de defesa do consumidor, algumas associações. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o Movimento das Donas de Casa, a gente tem o IDEC em São Paulo, tem o Brasilcom, que é uma associação acadêmica, né, que também, né, tem algumas questões relacionadas ao ajuizamento de ações. Então, hoje em dia, nós temos vários meios dos consumidores tentarem resolver o seu problema. Além disso, existe um decreto que obriga que as empresas tenham um serviço de atendimento ao consumidor, que é o chamado SAC. É aquele telefone que você liga para poder reclamar de algum produto ou de algum serviço que foi prestado, e esse serviço também é uma forma do consumidor tentar resolver o problema que ele teve com aquela determinada empresa. E para finalizar, quais são suas dicas, o que você tem a dizer às pessoas que assistem essa entrevista sobre a Black Friday que está se aproximando? Bom, a Black Friday é um evento que começou em 2010 aqui no Brasil, né, copiando o modelo dos Estados Unidos. Infelizmente, nos primeiros 2 anos, a gente teve, na verdade, vários problemas com essa liquidação, né, vamos dizer assim, e os consumidores têm que ficar muito atentos. Primeiro, o seguinte: a maioria das promoções da Black Friday são feitas pela internet. Então, o grande comércio da Black Friday é pela internet. Então, o consumidor tem que ficar atento, ele tem que verificar, por exemplo, se o site da empresa é seguro. Normalmente, na própria página da empresa tem um cadeadinho lá em cima que mostra que aquele site é seguro ou não. Dê preferência a lojas conhecidas, a lojas que têm um estabelecimento físico, né, grandes empresas, porque o risco de ter problema, e se tiver algum problema, a forma de solucionar vai ser mais fácil. Tome cuidado com promoções muito exageradas, aquelas que estão menos da metade do preço do produto. Normalmente isso é alguma coisa que pode ter algum problema, né? Várias das fraudes que foram praticadas nesse período são fraudes relacionadas a produtos com preço muito abaixo do mercado, né? Então a gente tem que pensar que a empresa tem custos, a empresa precisa pagar imposto, empregados, então ela não tem como, às vezes, fazer uma promoção muito exagerada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Além disso, o consumidor tem que ficar atento. O que eu sempre dou de dica para os consumidores? Se você quer comprar um determinado produto, acompanhe o preço dele durante o ano. Porque muitas empresas, quando chega no Black Friday, eles fingem que o preço era uma coisa e colocam esse preço, o mesmo preço que o preço do produto sempre teve durante o ano. Então o consumidor fica atento com aquilo, acha que a promoção é feita e, na verdade, ele vai estar pagando o mesmo preço que ele pagaria nos meses anteriores. Então é bom verificar, né, qual é o preço do produto durante o ano para não tomar essa surpresa nessa Black Friday. Além disso, muitas lojas físicas que fazem Black Friday, a gente tem que ficar atento a isso, elas colocam, na verdade, 1 ou 2 produtos com 80% de desconto e os outros praticamente com 5%, às vezes 5%, 10% no máximo de desconto. E aí elas anunciam esses produtos com 80% de desconto. Então o consumidor muitas vezes fica frustrado com essa liquidação, porque o produto, na verdade, não tem aquele desconto que o anunciante concedeu, né? Isso é uma forma de enganar o consumidor. Então o consumidor tem que ficar atento com essas questões. Outra coisa importante é o seguinte: não faça compra através de links das redes sociais, né? A gente tem tido muitas denúncias com relação a isso, com relação, por exemplo, a boletos bancários que são falsificados. Então, quando você recebe um spam ou recebe um e-mail, né, isso é mais fácil de você entrar nesse golpe. Então, se você vai fazer a compra, faça a compra no site da empresa, verifique realmente se o site da empresa corresponde àquilo que está no endereço da própria empresa, faça essa análise para poder evitar qualquer problema com relação às compras do Black Friday.